No estudo passado nós aprendemos sobre o sábado, não só que ele é um mandamento da lei, mas que é um dia que nos revela características do próprio Deus. Hoje vamos unicamente focar as nossas energias na palavra domingo ou o primeiro dia. Vamos então pesquisar versículos que mencionem estas duas palavras. Uma vez que a maior parte do cristianismo observa o dia de domingo, descansando nesse mesmo dia, é justo nós darmos uma chance e pesquisarmos esses textos. Até porque, sejamos muito sinceros, se Jesus ou os profetas ou os discípulos soubessem de alguma coisa, eles teriam-nos avisado. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Este versículo é a chave deste vídeo. Se houve alguma alteração da amplitude de mudar um mandamento, uma coisa que foi escrita pelo dedo de Deus, tem que estar escrito. Não é subentendido, amigos, é escrito na palavra de Deus. Porque se nós não seguimos a palavra de Deus, se não seguimos Cristo e o seu exemplo, não nos podemos chamar de cristãos. Desta forma, e começando o vídeo, o domingo é mencionado pela primeira vez no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O livro de Mateus foi escrito 6 anos após a morte de Cristo, tempo suficiente para se adaptar a alguma nova lei. Mas, no entanto, não é mencionado nenhuma alteração do sábado para o domingo. Este versículo apenas nos diz que as mulheres foram terminar os rituais do funeral de Cristo no primeiro dia da semana. Até porque, se forem ler um bocadinho antes, elas descansaram no sábado. Vamos ver agora a perspectiva de Lucas sobre este mesmo acontecimento. Será que ele nos detalha mais alguma coisa? No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Se verem os versículos anteriores e os posteriores, veem que Lucas detalha de uma forma mais específica todos estes acontecimentos. Isso devido ao facto dele ser médico, de ter mais instrução que Mateus. E mais uma vez, não há nada que nos informe que, apesar de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia, que isso valida o argumento que o sábado foi substituído pelo domingo. Aliás, nos versículos anteriores, se vocês lerem, está escrito que as mulheres descansaram no sábado. E atenção, o Evangelho de São Lucas foi escrito 35 anos após a morte de Cristo. Tempo suficiente para se mostrar, escrever, já sabem o resto, não é? Que a lei tinha sido abolida ou que o sábado tinha sido abolido. E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Marcos também não revela nada. Mais uma vez, nós estamos a pegar versículos que digam domingo ou o primeiro dia e Marcos não tem muito mais a acrescentar. Mas amigos, não tomem as minhas palavras por garantia. Vejam vocês mesmos, vejam os contextos, não só o versículo isolado, mas o anterior e o posterior. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demónios, e, partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Maria é a primeira a cruzar-se com Cristo e Cristo não menciona uma nova prática que se vai começar agora a praticar. E quando Maria volta para dar esta boa nova aos discípulos, ela encontra-os a chorar e não acreditaram nela. Eles estavam juntos não que estivessem a fazer algum serviço de adoração, mas porque estavam no processo de luto. Pois naquele mesmo momento eles ainda nem sequer tinham entendido a verdadeira missão de Cristo. Todos eles estavam a passar pelo desgosto de pensarem que o Messias seria um rei libertador dos judeus e não um rei crucificado na cruz. Como é que eles podiam estar a adorar se eles estavam a chorar e nem sequer acreditavam que ele estava vivo? Vamos ver este episódio pela perspectiva de João.
um outro escritor do Novo Testamento e também um discípulo de Jesus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Mais uma vez, mencionado o primeiro dia da semana, tomando uma nota que este livro foi escrito 60 anos após a morte de Cristo e, mais uma vez, domingo e primeiro dia não estão ligados com a alteração da lei. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Há quem sugira que este versículo seja a prova definitiva que eles estavam a adorar a Deus num dia de domingo. Mas, de novo, há coisas a serem sublinhadas neste texto. Em primeiro lugar, o texto diz-nos que eles estavam com medo dos judeus. Portanto, nós podemos imaginar que eles estavam escondidos numa casa, juntos, confiantes na própria proteção do grupo. A segunda questão, aquela que nós já falámos, é que eles nem sequer estavam a acreditar que Jesus tinha realmente ressuscitado. Como é que estes homens poderiam estar a adorar nestas condições? Vamos agora mudar completamente de cena, sair desta questão da ressurreição de Cristo e pegar num texto que é utilizado por alguns cristãos para dizer que o domingo é um dia em que nós devemos dar ofertas na igreja. E reparem bem no versículo e nos argumentos. Quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E, quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Este texto, analisado racionalmente, diz-nos que nós devemos levar ofertas para a igreja no dia de domingo. Vamos ver o que é que realmente está escrito. Esta era uma coleta para os santos e não dos santos. Esta coleta para os santos é, na verdade, assistência social para os pobres de Jerusalém. Reparem que o texto diz pôr de parte ou juntar em casa, não diz entregar na igreja. A instrução de Paulo é que guardem em casa a oferta, para quando ele chegar, ou seja, ele ainda nem sequer chegou, então a oferta não é para ser feita no dia em questão. Isto faz sentido? Em resumo, e atualizado à nossa linguagem, mais ou menos Paulo estaria a dizer o seguinte: ei, meus amigos, eu vou passar por aí um dia destes. Separem algum dinheiro daquele que Deus vos deu na semana passada. Demonstrem a vossa gratidão ao vosso bom Deus, pois há pobres na vossa região, e quando eu passar por aí é só recolher o dinheiro que vocês já separaram. No livro de Atos há quem diga que há um serviço de adoração ao domingo. Vamos analisar. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até à meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até à alvorada, e assim partiu. Finalmente temos aqui uma reunião ao domingo, e esta reunião é mesmo uma reunião religiosa, como o texto nos diz. Mas será que fala aqui que o sábado foi alterado e que agora o domingo é o dia de adoração? Vamos então aprofundar o texto. Os discípulos pregavam e partiam o pão todos os dias, não estava reservado apenas ao domingo. Partir o pão não significa que se trata de uma santa ceia na igreja. A expressão partir o pão descreve o ato de comer uma refeição. Mesmo que fosse uma santa ceia, a Bíblia não nos diz que essa prática se realizava apenas nos domingos. Este ponto é importante. Repara que Paulo pregou ao anoitecer do primeiro dia e foi até perto da meia-noite quando Eutico adormeceu e caiu da janela, e após este incidente Paulo ainda continuou até à alvorada ou amanhecer.
Dado que os dias judeus começavam e terminavam ao pôr do sol, eles, na verdade, estavam no sábado à noite. Paulo pregou no sábado à noite e saiu domingo de manhã em viagem. Isto contradiz a guarda do domingo, pois Paulo viajou domingo de manhã e não santificou o dia. Há uma outra passagem que alguns afirmam que Paulo diz que não importa qual é o dia que adoramos. Pode ser o sábado, pode ser o domingo ou pode ser outro qualquer. Vamos analisar esse texto. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor o não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Fica confuso assim de repente, numa primeira análise, mas um dado nós já podemos tirar. Paulo não nos fala de sábado. No capítulo inteiro de Romanos 14 não há menção ao sábado nem ao domingo. Se assim fosse, a própria Bíblia estaria a contradizer-se, pois Paulo guardava e ensinava o sábado aos gentios. Nós sabemos que a Bíblia não se contradiz, portanto, vamos analisar e ver o que é que realmente este texto nos mostra. Na igreja primitiva, debatia-se entre os cristãos judeus e os gentios se os novos convertidos teriam que observar os velhos costumes judeus, as festas religiosas judaicas, serem circuncidados ou comer animais sacrificados aos ídolos. Como estas questões não envolviam os 10 mandamentos, a principal preocupação de Paulo era garantir a unidade na igreja. Paulo de jeito nenhum queria que os membros da igreja começassem a criticar os recém-convertidos a aceitarem as suas tradições. Paulo, com este texto, ensina-nos que a nossa principal responsabilidade é guardar a lei moral, os 10 mandamentos, porque as leis cerimoniais já tinham sido abolidas a partir do momento em que a crucificação de Cristo se deu. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Esta era a mensagem, basicamente, ou seja, leis cerimoniais já nenhum valor tinha, enquanto que os mandamentos de Deus ainda estavam em vigor. Em nenhum lado na Bíblia nos justifica a guarda do domingo, sendo ele um dia santo ou sagrado. Mas esta confusão tinha mesmo de acontecer, porque ela está escrita na Bíblia e é um versículo que vocês já deitam pelos olhos. Eu acho que até já conseguimos todos dizer o versículo em coro. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Este, como vocês já viram, é um vídeo bem mais curto e eu ponderei se deveria fazer ou não o vídeo, porque a própria Igreja Romana declara que a santificação que eles fazem do domingo não vem da Bíblia. Foi da sua própria autoridade. Não existe autoridade escriturística para fazerem a mudança. Mas é importante ver o outro lado da moeda, sair das declarações do homem e nós, mesmo com um estudo humilde, sincero, vermos se existe realmente alguma declaração que o sábado não é para ser guardado e sim o domingo. O problema é que a maior parte do cristianismo observa o domingo. E a questão da tradição está tão enraizada na nossa cultura que torna muito difícil a mudança de ideia das pessoas. Embora não esteja na Bíblia, estes versículos são muitas vezes utilizados para se defender o domingo como dia sagrado. Como é que é possível? Mas, meus amigos, o preço é muito alto. Nós estamos a trocar a nossa lealdade por Cristo pela autoridade de um homem. E esta é a minha pergunta final do vídeo. Tu queres ser leal à palavra de Deus e ao próprio Jesus, ou preferes honrar uma tradição humana que não tem fundamento na Bíblia? Nenhum homem jamais terá autoridade acima da autoridade de Deus. Isto é muito importante que todos nós compreendamos. Um grande abraço a ti que me estás a ver. Espero que possas pensar sobre o que foi mostrado aqui hoje e acredita que eu me preocupo com a tua salvação e com o teu entendimento sobre estes assuntos. De outra forma, não há motivo nenhum
para estar a fazer estes vídeos. Não se trata de argumentos, trata-se de salvação. Um forte abraço e até mais.